Boa noite, bem-vindos, mais uma vez, todos aqui e quem está assistindo de casa também. Sejam bem-vindos, primeiro evangelho do ano, feliz ano novo para todo mundo, Hoje é 6 de janeiro, a gente tem pelas contas 359 dias para nos tornarmos todos os dias, sob todos os pontos de vista, cada vez melhor. Quem lembra, tinha um radialista nos anos 70 que falava isso todas as manhãs. E eu me lembro que eu ouvia com a minha mãe, era o Omar Cardoso. Ele falava, quem tem a minha idade já fez assim, lembrei. Ele falava, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. E tem tudo a ver essa frase com o nosso tema de hoje, por ser o primeiro dia do ano e pelo tema nosso que é não te perturbes. Que tema bom, gente, nem foi planejado, é porque a gente tem mesmo uma sequência e tá para nós o ano, porque cair bem num tema assim que chama a nossa atenção para a gente prestar atenção nas coisas que nos tiram do nosso propósito e o que a gente pode fazer, para nos manter vivos, serenos. Então, o tema de hoje é o capítulo 16 do Fonte Viva, Não te perturbes. E a mensagem central desse capítulo que Emmanuel nos traz é justamente a confiança e a serenidade que a gente deve manter frente às dificuldades. Então o ano está começando e se a gente prevê e acha, que tem algo que não vai sair bem, então aqui nesse capítulo ele já fala para a gente, já dá um alerta para nós, para a gente procurar se manter sereno, procurar calma, procurar paciência diante das dificuldades, das provas, das provações da vida. E encarar que essas provações, elas são parte do nosso processo evolutivo. Só que nem sempre a gente se comporta acreditando nisso, Muitas vezes a gente pega um outro caminho e se desvia desse propósito nosso de evoluir espiritualmente. Então ele chama a nossa atenção para isso, que a paz verdadeira ela está na fé em Deus e no esforço em seguir os ensinamentos de Jesus. Então ele pega aqui esse título, como eu falei, que é Não te perturbes, que ele não cita aqui, mas eu acho que ele pegou lá do Evangelho de João, no capítulo 14, bem no primeiro versículo. João está contando que quando Jesus estava ali confortando os discípulos, porque ele já sabia que estava chegando a hora dele, e ele estava ali acolhendo e confortando eles, e ele dizia para eles assim, não se desespere, não te perturbes seu coração, credes no Pai e credes em mim também, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, isso sustenta o que Emmanuel traz aqui, de que a fé em Deus nos mantém nesse caminho da não perturbação, para a gente não se perturbar com o externo, com o que acontece, com o que tira a gente do sério. Às vezes, até movidos por isso, a gente vê pelo em ovo, a gente acha coisa onde não existe na verdade, porque isso é da nossa inclinação, que eu vou falar disso também, Então o título é esse, e ele pegou lá na carta de Paulo aos Romanos. No meu ponto de vista, é a carta que eu acho mais difícil de ser compreendida, essa carta de Paulo, a leitura dela. E Emmanuel traz aqui um trechinho dela que diz assim: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Foi assim que Paulo escreveu. Não estou falando que a gente precisa estudar, para a gente entender o que ele estava dizendo.
o que Paulo quis dizer com essa frase aqui, ele escreveu essa carta, como todas as outras, ou pelo menos quase todas que ele escreveu, as epístolas, era para ou reavivar a fé daqueles novos convertidos, era porque algo estava saindo, né, de como Jesus tinha ensinado. Então ele mandava as orientações. Essa para os romanos, ele escreveu para os cristãos que viviam em Roma. E a gente sabe que esses cristãos lá do século I, eles eram judeus. O cristianismo não era visto como uma religião, era como uma nova seita judaica. Já tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios. Eles entendiam, aquela sociedade, que tinha uma nova seita judaica chamada cristianismo, que eram judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, pois eles estavam esperando o Messias, não estavam? Alguns acreditavam que Jesus era o Messias. Então, o cristianismo era visto como uma nova seita judaica. Ele só começou a ser reconhecido como uma religião única lá no século II, lá para 1100 e pouco, depois que o templo foi destruído, entre outras coisas, né? Depois dos ensinamentos também de Paulo. Então, Paulo mandou essa carta para lá para alertá-los sobre a lei mosaica, porque eles eram judeus, então eles seguiam a lei da Torá, dos 5 livros, que era aquela lei rígida que a gente sempre fala, né, aqui, 613 mandamentos. Então, ele fala que, ele diz assim, sem a lei o pecado estava morto. Sem a lei o erro não era percebido. À medida que na lei está escrito não cobiçarás, ele interpretava que esta lei despertava a inclinação do erro no homem, a inclinação do pecado de cobiçar. Porque se tinha a lei não cobiçarás, é porque alguém cobiçava. Não matarás. A lei não matarás, o mandamento, despertava a inclinação da violência, da brutalidade. Então olha que interessante a leitura de Paulo para passar para aquelas pessoas que era assim, eles seguiam rigorosamente essa lei que tinha as previsões externas para a vida, aqueles mandamentos sobre as coisas muito apegadas ao externo. Eles estavam começando a conhecer os ensinamentos segundo Jesus, da lei do amor. Então, ele estava com esta frase dizendo, olha, você morreu, você descobriu suas imperfeições graças a esta lei. Então, não te perturbes. Aprenda que esta lei, ela trouxe esse comportamento e te mostrou suas imperfeições. Não cobiçarás, então tem a inclinação de cobiçar. Mas não trouxe o reforço espiritual. A lei que eles seguiam de Moisés trazia os mandamentos para serem cumpridos, mas não trazia esse reforço do espírito, da fé, né, da lei do amor, da justiça que Jesus trouxe. Então eles não tinham esse reforço para se cumprir essa lei. E é aí que entra a sutileza de Emmanuel aqui no texto, que ele pega esta frase e ele traz aqui para nós essa relação de como nós temos nossas imperfeições, que as provações que nós passamos, que as dificuldades que nós passamos são provas que nos fazem enxergar nossas imperfeições, assim como eles lá descobriam suas inclinações a partir daquele mandamento. Nós, à medida que passamos pelas dificuldades da vida, a gente descobre nossas imperfeições. Por exemplo, que a gente é orgulhoso, que a gente é egoísta, que a gente é impaciente, intolerante, porque não tem quem não é, pessoal. A questão é qual o grau que eu sou, qual o grau que o outro é. Porque é da nossa natureza, é da nossa inclinação. Então,
Só que a lei que nós seguimos hoje, os ensinamentos de Jesus, dá esse reforço espiritual para nós. Nós conhecemos nossas imperfeições à medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente entende que essas provas são oportunidades de evolução, de crescimento. Então, se eu começo a encarar as dificuldades com resignação e entendendo, eu tenho que passar por isso. Não é conformismo, nem dizer, espírita tem que sofrer para ser feliz. Não é isso. É que não tem como nós estarmos aqui encarnados sem termos as dificuldades, as adversidades. Não tem como. Faz parte da nossa história, né? Então, Emmanuel traz aqui, quer ver, ó? Ele começa o texto assim: olha a beleza. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião ele tem sobre o moinho, o grão de trigo ia dizer: é uma casa de tortura o moinho. Por quê? Porque o grão entra lá inteiro e passa por um sofrimento para sair pão, sair algo que vai se transformar no pão. Só que enquanto passa pelo sofrimento, ou quando vê o verdugo, não pensa que é uma oportunidade de melhora e de crescimento. Ele continua: se perguntar para a madeira o que ela pensa do serrote, a madeira vai dizer: é meu algoz. A madeira não pensa assim. O serrote vai até, é uma dificuldade, é um desafio para mim, mas eu vou sair dessa melhor, porque eu vou sair uma peça bonita, uma peça útil, né? Uma caixa, uma tábua para cortar alimentos, para armazenar as coisas, um armário. Então não pensa. Então é esta provocação que ele faz para nós aqui. Se perguntássemos para o homem, nós somos espíritos que estamos enclausurados dentro do corpo físico. Isso acho que é claro para todo mundo, né? Então pergunta, ele vai dizer assim: eu estou preso, vai falar um monte de coisa, sem valorizar a oportunidade da encarnação. Que se estamos aqui encarnados, nós precisamos dessa vivência, dessa experiência, para que a gente atinja e saiamos, como ele diz, aformoseado, mais formoso. Que a gente saia, que a gente passe por essas dificuldades, por essas dores, por esses desafios, a gente sai um espírito melhor, mais bonito, como a madeira, melhor, né, com um gosto melhor, como o trigo que sai e se transforma no pão que alimenta. Então, a sensibilidade dele de pegar essa fala de Paulo das imperfeições e da perturbação, não é que aquelas pessoas, aquela sociedade percebia suas imperfeições e não tinham recurso para lidar com elas, porque eles estavam conhecendo Jesus, conhecendo os ensinamentos de Jesus. Eles não tinham ainda isso tão consolidado como nós temos hoje. Eles não tinham os recursos do Evangelho como nós temos hoje. Esse conhecimento que, sobretudo os espíritas que estudam, né, que a gente está aqui, que a gente se preocupa em compreender, em desvendar o que foi escrito há 2000 anos, que era de uma forma meio incompreensível, muitos trechos. A gente tem a preocupação da pesquisa, do estudo para compreender. Então nós temos na nossa mão a faca e o queijo, porque a gente tem a oportunidade da melhora com o processo reencarnatório, que é o nosso processo de evolução. E nós temos o recurso para lidar com as dificuldades. Então, a mensagem que ele deixa para nós é de buscar a calma, de perseverar na fé, de não se esquecer que essas dificuldades nos desviam. E a gente não deixar esses atalhos serem criados, né, para a gente desviar do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Evoluir. É a evolução nossa como espírito, nos tornarmos melhores, mais leves, não é? E se a gente
começa a mergulhar no que está dando errado, valorizar só o que está dando errado, a gente tem essa vocação ou não tem, né? Tem estudos que mostram isso, assim, estudo científico que mostra. Você pode chegar para um médico e falar para ele assim: você está doente terminal, se você tomar esse remédio tem 15% de chance de dar errado. Ele não vai tomar, mas tem 85% de chance de dar certo, né? Mas ele vai se apegar, qualquer pessoa, até um médico, ele vai se apegar no que pode dar errado. Então, a proposta é ano novo, vida nova, tudo indica, né, que teremos um ano, do ponto de vista, né, de vida mais complicado, mas nós podemos tornar a nossa melhor. Nós podemos nos esforçar no sentido de buscar, né, essa não perturbação, né, de evitar. Será que vale a pena aquela conversa tão dura? Dá para contar até 10, né? Lá embaixo a gente estava fazendo a prece, alguém falou sobre a inteligência emocional, né? Sobre você conseguir se entender a ponto de você saber quando que você vai explodir e evitar isso. Faz uma prece, né? Pensa em algo que... Será que vale a pena? Às vezes é no trabalho, às vezes é na família, às vezes é entre amigos. Vale a pena isso? Né? E buscar essa calma, buscar essa paz, caminhar todos os dias, fazer aquele exercício das 3 bênçãos. Todos os dias a gente tem o que agradecer. Todos os dias. Antes de dormir, faça a sua oração e agradece por coisas boas que te aconteceram. Você vai achar, para e pensa, você vai achar a coisa boa e agradeça. Você dorme melhor e amanhece melhor, não é? Então, deixo, gente, essa reflexão aí para vocês. Estou no tempo. Deixo essa reflexão. Os textos são maravilhosos. Leiam. Aqui ele finaliza assim: não te perturbes, pois diante da luta. E observa. Não se perturbe. Observe, se conheça. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. Tem até uma historinha que eu escutei numa palestra espírita. Diz que tinha um rei que saía sempre com um dos súditos dele, um dos soldados dele, que era muito fiel a ele. E esse rei se enveredaram na floresta. O rei foi atacado por um animal muito feroz. E na luta, o servo dele salvou ele, mas ele perdeu um dedo. Perdeu um dedinho, o rei. Ficou danado da vida, prendeu o servo. Porque imagina que absurdo, fez ele perder um dedo, né? Botou lá no calabouço, na pior cela que tinha, deixou o servo preso. Um belo dia, esse rei foi de novo andar, foi pego por canibais. É uma história fantasiosa, né? E resolveram assá-lo para fazer um sacrifício. Quando viram que faltava um dedo, falou: ai, não serve, para tudo, falta um dedo, temos que pegar outro. Ele ficou arrasado e foi lá com o servo pedir perdão, soltou o servo, contou a história. O servo falou em Deus, falou graças a Deus, foi a fé em Deus. Ele falou: esse Deus é tão bom, por que não te livrou então? Você é tão bom assim, não te livrou desse calabouço? Ele falou: porque senão eu teria sido assado, porque não falta dedo em mim, não me falta nada. Então, por pior que seja a derrota, ela sempre, como diz Emmanuel, ela é uma vitória, né? Então, assim, vamos aprender, né, a dar glória ao que temos, ao que recebemos e ser mais otimistas, né? E entender que a gente está aqui numa passagem, né? E sairemos muito melhor. Muito bem. Vamos então nesse clima, né, de começo de ano. Inauguramos o Evangelho do ano. Vamos fechar os olhos e assim, nessa calma, nessa paz, vamos agradecer por tudo que recebemos, tudo mesmo, tudo que recebemos no ano que se passou, por tudo que tem nos passado, entendendo que Deus conduz nossa vida, tem tudo planejado para nós e que estamos muito dispostos a fazer a nossa parte. Não vamos nos perturbar
por algo que não seja tão relevante assim, e vamos aprender sim a enxergar o lado bom, a enxergar as vitórias, mesmo diante de uma derrota que nos humilha. Então, muito agradecidos, nós pedimos uma vibração à espiritualidade aqui pela nossa casa, nossos mentores, pedimos também pelo nosso bairro aqui, toda a redondeza, que sinta nesse momento protegido pela espiritualidade. Vamos doar aqui a nossa maior parte, colocando o que temos de melhor aqui no centro desta sala, e que a espiritualidade leve, que nossos amigos benfeitores leve o que estamos doando agora para quem esteja necessitando, para os lares desajustados, para as casas de saúde, de repouso, para os orfanatos, para os cárceres, para todas as equipes que trabalham com a saúde mental, que leve para todos os nossos irmãos, todas as nações do planeta, pedindo sempre que a paz, que a união entre as religiões se faça. Seja conosco, Senhor, esteja conosco nesse ano que se inicia e ser conosco durante esses 359 dias que faltam, para que consigamos manter a nossa paz, manter a serenidade e a confiança em Ti, que está sempre conosco e nunca nos abandona. Então, pedimos licença para encerrar o Evangelho de hoje com a prece linda que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus.